Olá, boa noite. Aqui é o Ricardo Demarque, especialista em geopolítica. Estamos quinta-feira à noite, dia 20 de julho. São quase 6 horas da tarde, não é bem noite ainda, mas hoje estou me adiantando um pouquinho e vou falar dos eventos de ontem, de hoje, algo que eu deixei de cobrir nos primeiros 2 dias da semana, na segunda, na terça e na quarta-feira. Teve uma matéria que eu não cobri ontem, que eu deveria ter coberto. Foi uma publicação aqui nesse Foreign Policy Research Institute, essa newsletter, que fala do Afeganistão. O Afeganistão tem por dois motivos é muito interessante. É um país pobre, muito inóspito, muito difícil o acesso. Mas, no entanto, os americanos ficaram lá durante 20 anos, alegando o combate ao terrorismo. Mas os cínicos diriam que havia também outros motivos, e um deles seria a presença militar americana no Afeganistão, na Ásia Central, impediria a aproximação da China e do Extremo Oriente com os mercados da Ásia Central e da Europa. Então, foi uma barreira, digamos assim, que os americanos colocaram lá para impedir uma integração econômica. Só que o país é muito rico, já se sabe que eles têm trilhões de dólares em recursos minerais. O acesso é muito difícil, a extração desse material é muito difícil, mas a China tem fronteira com o Afeganistão e está investindo. E aqui nessa reportagem aqui, a matéria fala de que para haver uma transição verde, digamos assim, de energia limpa para as tecnologias de baixo carbono, como está escrito aqui, uma grande gama de materiais, de minerais será necessário, e o Afeganistão tem muito disso. E então vamos ver como vai se desenvolver nesses próximos 2, 3 anos essa região. Se os chineses terão sucesso em pacificar a região para permitir o desenvolvimento econômico do país. Eles têm alguns aliados. O Irã, que tem uma fronteira também com o Afeganistão, é um aliado em potencial, também pode se beneficiar de determinados minérios que o Afeganistão tem. Então, temos que ver como é que vai se desenrolar, se eles vão ser capazes, já que os americanos saíram de lá, de manter ou de trazer o Afeganistão para dentro de um desenvolvimento econômico regional, uma integração econômica para permitir isso. Isso é algo ainda a ser visto. Além disso, tem outras matérias do dia, deixa eu voltar aqui, que nós não falamos ainda a respeito. Essa saiu, acho que anteontem, essa matéria aqui, Mineral Monopoly. Também agora fala da China. A China tem seus recursos minerais, mas mais do que isso, ela desenvolveu a manufatura, a extração e a purificação desses metais raros. Um deles é esse aqui, é gallium, que é muito necessário para qualquer chip. Inclusive, eu acho que eu tenho uma memória, um power bank, que é uma fonte, aliás, que é bem pequena, que produz 65 watts para alimentar o meu notebook, que é feito com gallium. É um material novo que permite a redução dos transformadores, o tamanho reduzido, e deve permitir várias outras tecnologias. E aqui, como vocês podem ver, esse símbolo aqui está na minha fonte, aliás. E aqui a palavra-chave, a frase-chave, que a China produz praticamente 98% da produção mundial de gallium. Mas não é só gallium, existem vários outros metais raros que a China produz que os outros países do Ocidente não produzem. Não porque só elas têm o material, mas é porque eles desenvolveram
o refino deste material, a indústria. São indústrias grandes, poluentes, eu acredito, mas que conseguem extrair esse material. Então, essa fundação diz que, para muitos desses metais raros, a China ainda, o Ocidente precisa da China. Então, falando sobre outros assuntos aqui, isso era o que eu queria falar sobre os metais, o Afeganistão e a produção chinesa desses metais raros. Saiu uma matéria no Guardian, ontem saiu uma matéria no Guardian sobre o premier indiano Narendra Modi, que houve uma violência sexual contra 2 mulheres numa região de Manipur e que ele ficou calado. Não sei se isso tem muita relevância do ponto de vista geopolítico. Tem, porque o que significa... Isso vem para ilustrar o fato de que a Índia é um país que tem muitos conflitos étnicos. Modi é da linha nacionalista hindu, mas a China tem conflito com os muçulmanos. Eu não sei exatamente os detalhes desse caso aqui, mas etnicamente a China é um desafio. Aqui tem outra matéria interessante da Alemanha, que a Alemanha está fazendo tentando abordar a Índia, convencer a Índia, a palavra não seria convencer, mas instigar ou encorajar a Índia a desenvolver as suas atividades e para que a Europa não tenha só na Ásia a China como alternativa. Mas também ali existem questões. Semana passada, uma grande empresa, a Foxconn, que é a empresa chinesa que monta os iPhones, desistiu de uma joint venture na Índia. A Índia tem a população da China, ultrapassou tem 1 mês ou 2, mas tem um valor PIB per capita 10% daquele da China. Como a população é bem similar, o PIB total da Índia é uma fração da chinesa. Então, a Índia ainda tem muito a que avançar para ter a produção, o parque fabril que a China hoje tem e que os países do Ocidente, do mundo inteiro, dependem. É muito difícil. A Índia hoje não está preparada para assumir, digamos assim, um percentual significativo. Sim, vai competir nas indústrias de mão de obra barata e tudo mais, mas em termos de tecnologia, em termos de potencial fabril, eles não têm como concorrer com a Índia. A Índia não tem como concorrer com a China, perdão. Então, falando sobre outros assuntos aqui, isso também saiu hoje na Reuters. A Suécia, ela tem umas leis de liberdade religiosa, tudo ótimo, mas não impedir que suecos em Estocolmo queimem o Alcorão, que é o livro sagrado do muçulmano, é um grande erro, é um grande problema. Eles já causaram um problema com a Turquia. A Turquia teve que provavelmente ser prometida muito para a Turquia para que ela autorizasse a Suécia a entrar na OTAN. É uma decisão que foi tomada, mas ainda depende de ratificação do parlamento turco. É tudo pro forma, porque quem manda na Turquia é o presidente, o Recep Erdogan. Mas aqui é mais um instante de um problema que a Suécia tem com o Iraque dessa vez, porque permitiram a queima do Alcorão, que nós que somos, eu pelo menos como cristão, não gostaria de ver a Bíblia. Eu sou a favor da liberdade de expressão religiosa, mas realmente é necessário queimar o livro sagrado de uma outra religião. Eu acho que a Suécia não faz favores para ninguém quando faz uma coisa dessas. Aqui é
a matéria da Reuters. O Iraque expulsou o embaixador sueco por causa desses planos da Suécia de queimar o Alcorão. Eu não vou apontar, vou apontar só para a primeira página do Financial Times e mostrar que já falamos sobre isso esses últimos dias, mas, de novo, as minas instaladas nessa região fronteiriça entre a Ucrânia e a Rússia têm impedido o avanço da contraofensiva ucraniana, que está bem aquém daquilo que era planejado, estava planejado pelo Ocidente, e agora até o Financial Times está reconhecendo esse fato. E não é jogar dinheiro, como aqui, essa matéria aqui, que a União Europeia planeja criar um fundo de armas para a Ucrânia de 20 bilhões de euros. O problema hoje não é falta de dinheiro. Falta de dinheiro não é problema. O problema é o parque fabril que o Ocidente e que os Estados Unidos não têm como competir, não tem o parque fabril que a Rússia manteve. Ainda que em banho-maria, ainda que parada, eles não desmontaram seu parque fabril de produção de munições. E a Europa, os Estados Unidos já não têm mais essa capacidade há muitos e muitos anos. Continuando, aqui tem uma matéria interessante, vou mostrar aqui, do South China Morning Post, que é um jornal, eu acho que ele é publicado, ele é editado em Hong Kong, mas o Japão está precisando se desfazer dessa água radioativa que foi acumulada depois que eles tiveram que refrigerar os 2 ou 3 reatores nucleares em Fukushima. Depois daquele meltdown, daquela crise, daquele problema que o Japão teve, eu acho que foi 2014, já tem uns 10 anos. E eles estão querendo soltar essa água radioativa no Oceano Pacífico. E as ilhas do Pacífico, que são nações soberanas, estão em pé de guerra com os planos japoneses. E a China está ganhando, digamos assim, uma certa simpatia, porque ela também se opõe, como eu acho que a Coreia do Sul se opõe também. E a Agência Internacional Atômica, IAEA, diz que é seguro, mas essas nações do Pacífico, China, Coreia do Sul, não concordam. E isso está criando mais um problema e trazendo uma certa compreensão e simpatia pela posição chinesa. Mais uma. Então vamos continuar aqui. Uma matéria que saiu. Deixa eu botar aqui no vídeo de novo. Essa revista Foreign Affairs, ela é uma revista publicada ou editada pelo Council on Foreign Relations, que é a fundação mais conhecida nos Estados Unidos pelos interesses da política externa. É uma fundação que eles norteiam, eles influenciam muito a política externa americana. E esse jornal, Foreign Affairs, está com essa matéria que foi publicada hoje, inclusive. Iran is breaking out of its box, ou seja, o Irã está conseguindo expandir a sua influência, que estava contida, mas também com a ajuda da China, que intermediou esse acordo entre a Arábia Saudita e o Irã, e um recente pragmatismo iraniano, digamos assim, eles estão conseguindo ampliar a sua influência no Oriente Médio, e isso está assustando essa fundação e o governo americano, porque o Irã é um país que precisa ser controlado, porque eles dominam a cadeia
do enriquecimento do urânio. O Irã é um dos poucos países que tem uma política externa bem independente. Não é anti-Ocidente ou pró-China ou vice-versa. A política externa iraniana ela é totalmente independente. Eles gostam de dizer em inglês neither West nor East. Eles traçam política independente, eles traçam a política deles, dizem eles. Alguns outros materiais aqui. Esse aqui, eu não conhecia esse jornal, eu pesquisando ontem. Eu descobri Brussels Signal, mas é mais uma matéria que diz que realmente a OTAN tem que expandir para o leste. Para o leste, eu digo para a Ásia. Porque tem que conter a China, porque a China se tornou uma ameaça ao desenvolvimento do Atlântico, desenvolvimento do Atlântico Norte. Não faz sentido isso para mim. A China, como eu já disse em outras ocasiões, não é uma ameaça expansionista, muito pelo contrário, são 500 anos de contenção. A própria China ela não buscou expandir para fora do território dela, mas se a gente lê essa reportagem, a impressão que fica é outra, é que a China é a ameaça que quer domar ou controlar o mundo inteiro. Ela é o país, junto com a Índia, agora mais populoso do mundo, está se desenvolvendo, está se aproximando e, provavelmente, do ponto de vista econômico, vai ser a economia mais forte, a maior economia dos próximos 50, 100 anos. Mas não quer dizer que é uma potência expansionista que quer domar ou controlar o mundo inteiro. Isso não faz o menor sentido. Mas é mais uma matéria que, a meu ver, é mais uma matéria que, a meu ver, busca de novo acirrar os ânimos e criar essa inimizade entre os povos ou influenciar negativamente a percepção do Ocidente vis-à-vis a China. O que mais tenho aqui? Essa semana nós tivemos uma cúpula entre os países da América Central e América Latina, estiveram lá em Bruxelas, e digamos que a Europa tentou obter uma declaração condenando a Rússia, mas não tiveram sucesso. Porque, efetivamente, o resto do mundo não quer saber. Para uma grande parte do mundo, e digo aí os países da África, os países da América Latina, os países da América Central, os países do Golfo, até mesmo Israel, que é um grande aliado dos Estados Unidos, oficialmente não toma partido nessa guerra, nesse conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E ninguém quer saber mais disso. Para muitos países e para muitas chancelarias, para muitos ministérios de relações exteriores, esse é um problema restrito ao âmbito europeu. E não cabe declarações condenando a Rússia e tal. É uma situação interna que os outros países não querem se envolver. Essa é a grande verdade. Tem outras matérias aqui também. Eu já falei ontem, mas aqui nós temos, por exemplo, mais uma matéria dessa fundação Responsible Statecraft. É uma fundação moderada, mas explica que, segundo eles, e hoje toda a mídia internacional hoje já tem artigos como esse. Tem sim colunistas que dizem que a Ucrânia está avançando. Esse aqui é um coronel, Daniel Davis, coronel americano, que escreve que não é bem assim, que a contraofensiva ucraniana não está tendo sucesso.
Vamos ver o que mais temos. Aqui é a Foreign Policy americana, que diz que a Rússia tem intenção de tomar Odessa. Odessa é a cidade imperial russa, que data do século XVIII, mas está sob controle da Ucrânia. Não sabemos se eles vão, se não vão. Eu acho que esse é um motivo para começar a conversar algum tipo de negociação para obter algum cessar-fogo, alguma paz. Porque é bem possível, realmente. Então, existem duas cidades na Ucrânia que eu realmente acredito que os russos querem tomar. Kharkov, que fica no nordeste, bem lá em cima, fronteira com a Rússia praticamente, e Odessa. E se os russos tomarem Odessa, eles selam o Mar Negro permanentemente, não vão conseguir impedir que a Ucrânia use o Mar Negro para escoar, vão fechar o acesso ao Mar Negro para a Ucrânia. Situação análoga à Bolívia, que não tem mais acesso ao Pacífico. Depois daquela guerra com o Chile no século XIX, perdeu acesso ao Pacífico. E é isso. Uma rápida... Eu também, isso não é geopolítica, não falo, não é uma intenção desse canal falar sobre isso, mas aqui uma reportagem do New York Times que realmente não vê nenhuma boa escolha para as eleições presidenciais americanas a partir no final do próximo ano. Novembro de 2024 vai ser a data das eleições presidenciais americanas. E a escolha hoje está entre o atual presidente Joe Biden e Donald Trump. É uma escolha de Sofia, é uma situação muito difícil, não se sabe quem escolher. Então é isso, mais um dia. Retornaremos retornaremos até o domingo com mais um noticiário. Uma boa noite.